E finalmente o momento mais esperado deste anime está chegando. Depois de um episódio com muita luta, perigos para o protagonista e superação, parece que os perigos ainda não acabaram e o último episódio dessa primeira temporada de Solo Leveling promete e muito. Solo irmãos, eu sou a Gabi Xavier e hoje é mais um vídeo comentando o episódio novo de Solo Leveling, temporada de estreia no nosso chamado Saba Dungeon. Ou Solo Feira, calma, pode chamar como você quiser, o nosso dia de comentar episódio novo deste anime que tantos aguardaram e que vai ser finalizado por enquanto no seu 12º episódio. E sim, dessa vez podemos dizer com quase toda segurança que o momento que todos que já liam a história aguardavam deve acontecer na semana que vem. Mas calma, não falo de spoiler, bora comentar tudo o que aconteceu no episódio 11 aqui neste vídeo. Gosta desse canal, desse tema, quer ficar aqui mais um pouquinho? Já viu se a sua inscrição está feita? A sua inscrição, o seu joinha aqui embaixo não te custa nada, mas me ajuda muito e eu fico sempre muito grata. Enfrentando o maior desafio, talvez até então, vimos mais uma vez que o menino Sun Jin-woo está cada vez mais forte. Só que forte de verdade é a sua proteção usando o NordVPN. Com esse VPN, vocês conseguem assistir aqueles animes que não vêm para o Brasil ou são difíceis de encontrar por aqui, mas em plataformas de stream em outros países você acha, e ainda garantir criptografia de ponta para sua total segurança na internet. Sim, um dos patrocínios favoritos desse canal voltou e este é para você, caçador ou não, que não quer limite para acessar conteúdos online, que quer o fim daquelas janelas pop-up e total privacidade na sua navegação. Ah, mas você quer mais vantagem ainda? No meu link aqui embaixo você consegue baixar NordVPN e ainda aproveitar a super oferta que está rolando de 4 meses grátis. Viajou para outro país e quer acessar suas contas da Crunchyroll, Netflix ou quer streaming sem bloqueio de conteúdo e com legenda em português? Com um só clique você pode e ainda tem proteção contra malware. Então você entrou em uma dungeon meio perigosa na internet e alguém roubou suas credenciais. Com NordVPN você tem a proteção contra ameaças e Dark Web Monitor que te notificam de todos os vazamentos. Com uma só conta você pode usar em até 6 dispositivos diferentes, além de contar com suporte 24 horas por dia e direito de reembolso de 30 dias. Tá esperando o que para garantir esse equipamento Rank S? Baixe o NordVPN no link aqui da descrição ou no comentário fixado e aproveite a oferta exclusiva. Contextualizando em números como eu gosto de fazer em comparação ao Webtoon, tivemos a adaptação do finalzinho do capítulo 37, mas basicamente 38, 39 e 40, 41 quase inteiro. Uma adaptação devidamente fiel com alguns adiantamentos, vamos começar por eles para depois falar ali da missão, dungeon de troca de classe. Em outros núcleos, a gente viu o Jin-ho, o Dinho, falando com seu pai e também com seu irmão, que ao mesmo tempo que ele está tentando montar um time de rank S, de galera muito boa para uma guilda para a empresa do seu pai. É claro que o Dinho, ele tá numa missão paralela, junto com o Jin-woo, fazendo várias rank C e tudo mais, tendo ao lado dele uma arma secreta de um cara fortíssimo que, entretanto, é oculto, por isso ele não pode falar exatamente o que ele está escondendo. Nessa reunião é interessante a gente ver como o Jin-ho, o Dinho, ele é meio que apagado em relação não só ao pai, mas principalmente ao irmão também. Então, essa tentativa dele de conseguir por baixo dos panos, com um plano emergencial, ser um mestre de guilda, é uma tentativa de se sobressair dentro da tua própria família. Não necessariamente porque é o sonho dele apenas, mas porque ele quer ter uma voz. Ele quer ser mais do que o irmão, porque ele despertou como um caçador, mas num rank baixo demais para ser valorizado. Tanto que na reunião o irmão chega ali e fala: olha, eu sei que você está fazendo a sua brincadeirinha, seu negócio aí escondido, gasta o teu dinheiro, mas não me atrapalha. Não tira o meu lugar, não passa por cima do que eu estou fazendo. E ele fala o quê? Nada, ele fica quieto. Outro ponto importante que a gente vê, e daí fez sentido várias inclusões que eles foram fazendo, às vezes jogadas, às vezes mais homogêneas ao longo de toda a temporada, é com o pessoal do Rank S, especificamente a galera de uma guilda que foi chamada para todos já no anime de Guilda dos Caçadores, e eles estão indo para mais uma missão de reconhecimento na tal Ilha Jeju. O que a gente já teve de dados dessa Ilha Jeju, de informações desde o primeiro episódio dessa temporada, é que é uma ilha que sofreu um ataque de muitos monstros lá em formato de formiga há anos atrás, um ataque que levou a vida de várias pessoas
Vozinha Especial, o último ataque. Esse cara que tá liderando a nova inspeção da ilha, ele lida com trauma, ele teve pesadelo sobre isso no episódio passado. Ele comentou neste que é uma ferida, é algo que ainda está aberto, para ele é como se não tivesse terminado ainda tudo que ele passou, portanto ele precisa ir de novo, fazer esse novo reconhecimento e talvez fechar algumas feridas e quem sabe ter um resultado mais positivo. Lembrando que esse é um fato que muitos talvez tivessem tentado abafar, uma ilha que eles não tiveram controle, que ficou isolada, mas que eles ativaram um pouquinho a opinião pública para que existisse uma pressão para que essa nova missão pudesse acontecer. E ela está acontecendo, com uma galera que é bem forte. Inclusive a mocinha chamada Cha Hain, que foi citada como uma das tentativas de contratação na guilda do pai do Dinho, que está indo junto para essa missão de reconhecimento. Então, isso eu acredito que eles não devem trazer mais nenhum pedaço, eu acho. Talvez um micro momento, microcena no próximo episódio para deixar um gostinho. Acho que talvez seja mais provável eles não voltarem nesse assunto, deixarem no ar que uma galera fortíssima tá indo para uma ilha perigosa. Bem, vamos ver na semana que vem. Agora, voltando para Sun Jin-woo, o protagonista, ele tirou um diazinho de folga das suas missões, né, Dungeons Rank C, para conseguir completar a missão de troca de classe. E quando ele chegou lá, ele viu que ele não podia sair, ele estava limitado ao uso de poções, até mesmo de algumas das suas habilidades durante um bom tempo. Isso prova que aquela ali era uma missão de cunho estratégico, porque a missão de classe mesmo seria lá no final, que a gente chega no finalzinho mesmo do episódio. Até lá, ele precisava controlar muito bem as suas skills, o gasto de mana através delas, para que ele não só sobrevivesse e acabasse com os inimigos, mas chegasse bem o suficiente para enfrentar um bichão, um cavaleiro muito mais forte depois, o Ygritte, e sobreviver a ele bem o suficiente para que ele conseguisse depois durar o maior tempo possível com uma wave, né, uma galera toda vindo atacar. Dentro dessa dungeon, eu achei que o episódio foi bem fiel a todas as dinâmicas, lutas, golpes, de como aconteceu pelo menos na Webtoon. Já aconteceu outras vezes, especialmente no episódio do Castelo Infernal, que eles colocaram o protagonista para apanhar muito mais, aumentaram o impacto. Aqui não, a sequência, toda a dinâmica de ação foi bem semelhante, é claro que com o movimento. Achei que foi um bom episódio, boa trilha sonora aplicada, achei que ficou emocionante o quanto tinha que ser e trouxe aquela sensação de perigo também quando precisava. Eu acho que ainda é óbvio que o protagonista nesse ponto vai passar muito bem não, mas vai ser bem sucedido dentro do possível na maior parte das situações em que ele é envolvido, mas a sensação de perigo é construída aqui e ali para trazer, no mínimo, um tantinho de dificuldade, não ser tudo tão fácil assim. Gosto como em Solo Leveling tem uma dinâmica muito bem encaixada dos mecanismos de game mesmo, já que ele está incluído num sistema, esse sistema é como se fosse para qualquer um que joga um RPG, em qualquer console que você queira. Tem todas as telas, todos os mecanismos, MP, HP, poção, skill, seu equipamento, todos os buffs e debuffs, todas as coisas funcionam tal como num game. E ele foi se adaptando, o Sun Jin-woo, a isso durante toda essa jornada que a gente já acompanhou, e ele consegue lidar, a pessoa que não jogava, porque a irmã que jogava mais, a pessoa que não entendia essas telas na sua frente, pensa naquele momento que ele vem do hospital depois da dungeon dupla, e ele agora, que sabe muito bem calcular onde ele colocou os seus pontos distribuídos ao longo desse tempo, se ele precisa para cada inimigo de força, vitalidade, inteligência e como a falta de pontos aplicados em inteligência também podem o prejudicar muitas vezes, é legal de ver, porque as coisas nesse episódio, nessa última dungeon que a gente tá vendo, vão se somando e mostram um cara que teve uma evolução não só de força, mas de aptidão para tudo isso muito maior do que aquele no começo. E são só 12 episódios. Um detalhe que é legal a gente lembrar, que passou assim bem rapidinho, mais rapidinho no anime do que foi na Webtoon, é o fato de que ele, ao entrar nessa missão de troca de classe, ele lembra, opa,
não fiz minha missão diária. E qual o perigo disso? Se ele não realiza essa missão diária, vamos lembrar que ele tem aquela punição. Ele é levado para outro lugar, um deserto cheio de centopeia lá, louconas, e ele não tem a menor ideia de quanto tempo que ele vai ficar ali dentro. É um dia, uma hora, uma semana? Agora que chegou no final, que a gente sabe menos ainda quanto isso pode durar. Ele enfrenta cavaleiros, magos, todo o começo dessa parte pré-missão, de novo, eu acho que serve para mostrar o como ele evoluiu muito, sem utilizar benefícios que ele teria através do sistema, como poção ou qualquer recuperação total, ele consegue vencer lembrando de outros que ele já venceu. Ele consegue achar o ponto fraco daquela armadura ou vencer com a própria mão, lembrando daquela cobra gigante que ele matou, que tinha uma carapaça muito mais dura do que aquilo. Vários daqueles inimigos, inclusive, pareciam de propósito serem um espelho, em habilidades inclusive, de outros que ele foi derrotando ao longo de todo esse tempo. Então aquilo ali é uma prova. Será que você aprendeu mesmo? E ele aprendeu. Só que quando ele chega no outro salão, ele encontra Ygritte, um cavaleiro vermelho, e ele dá aquela sensação nele que ele teve ao entrar na sala da estátua sorridente lá atrás na temporada. E ele sente até um arrepiozinho na espinha, mas isso não o paralisa. Não paralisa mais. Ele sabe que é um inimigo mais forte que ele, com habilidades melhores que a dele, mas ele vai pra cima e ele não para. Só que assim como na história original, por isso eu acho que dessa vez não pioraram, não fizeram o negócio ser mais caótico e gore, não, foi bem fiel. Ele apanhou bastante também. Ele tentava produzir algum dano e a sua adaga que ele mais usa não conseguia perfurar aquela armadura. Então ele foi tendo dificuldades, voando para cá, apanhando para lá, a vida dele abaixando a menos de 30%, ele precisando ter um boost automático do sistema, então ele ainda tem um roubinho ali ao seu favor para sobreviver. Eu não acho que esse ainda é o momento mais emocionante. Eu acho que outro tipo de emoção ficou para o episódio final, o que é natural. Mas foi uma boa batalha, bem animada dentro do padrão de Solo Leveling. A trilha sonora do Sawano é sempre um boost maravilhoso para qualquer dessas cenas. E aqui, desde que eu li a história, eu achei que veio um pouquinho da força de vontade de vencer, porque ele cai num trono quando ele é arremessado, apanhou horrores para este Cavaleiro Vermelho, e ele coloca a mão utilizando uma manopla que ele tinha equipado, que prevenia inclusive que ele levasse cortes, né, machucados na palma da mão, e ele consegue atingir um ponto fraco na entrada da armadura do elmo desse cavaleiro, e aí ele consegue vencer utilizando o tempo todo, sucessivamente, o golpe fatal, eu esqueci o nome agora do golpe, mas que basicamente é um golpe mortal para o seu inimigo se você atingir um ponto vital. E assim ele foi até ser mais profundo, até ele conseguir vencer. E ele vence. Duas coisas pra mim são icônicas, simbolicamente icônicas, desde o início, e aqui no anime também ficou claro. Ele chega pra enfrentar o Ygritte, esse cavaleiro, e ele tá defendendo um trono vazio. Ninguém tá ali. E quando ele vence, o Sun Jin-woo, ele tá sentado neste mesmo trono. Entende a posição que se inverte? Entende como esse episódio, que foi uma jornada, independente do que significa ou não esse trono, foi uma jornada de reforçar e provar o como este cara, ele tá muito mais evoluído do que antes. A gente não tá falando simplesmente de level, de força física, são muitos mais atributos e inteligência até emocional para agir em tudo isso. É claro, muito disso, grande parte atribuído pelo próprio sistema que o reforçou a ser como ele está. Independente, ele chega para enfrentar um cavaleiro, ele o vence e ele ocupa o lugar desse trono no momento de vencer. Simbolicamente, quando a gente pensa em montagem de cena, até em cinematografia, ele é o Lorde, ele é o cara que está acima de todos. Mas o episódio não termina nesse momento. A gente vê o aviso de que agora que a missão de classe realmente vai começar e um contador chega. Há um aviso para ele sobreviver o maior tempo possível e isso interferiria em qual classe ele conseguiria no final, e passa 5 minutos e ele tá tendo muitos problemas. Porque ele recebeu alguns loots, né, algumas coisas depois de derrotar o Cavaleiro Vermelho, uma parte de armadura, o elmo Rank S, que era muito bom, que não só dava um boost de força e tudo mais, mas reduzia danos que ele tomava, e ele recebeu uma pedra para ele se teletransportar lá para fora, e aí que ele já percebeu que então o negócio não tinha acabado. Só que esse menino, ele tem o dom de perder essas pedras que ele recebe, e a pedra sai voando justo quando ele leva mais um golpe, fica ali perdido, e a gente fala, então como é que ele vai sobreviver? Só descobriremos no episódio que vem,
que eu acho que vai chegar até o ponto que os fãs da obra original estão esperando, porque aquilo acontece no capítulo 45. A gente foi até ali o capítulo 41. Eu não acho difícil que a gente chegue lá no 45, especialmente porque o nome do próximo episódio tem relação com o que todo mundo tá esperando. Agora, quando a galera viu o nome oficial do próximo episódio em português, 300 fãs de Solo Leveling morreram. O nome do próximo episódio é Levantem-se. Deixe para vocês dizerem nos comentários o que vocês acharam, não só do episódio, mas sobre este nome. E a gente conversa na semana que vem, que, gente, aviso, eu vou estar no Japão. Então eu não sei se eu consigo trazer esse conteúdo já no sábado, porque os horários são diferentes, mas vai chegar meu vídeo. É o último vídeo do nosso Saba Dungeon, que se não for no sábado, ainda é Saba Dungeon. E eu espero todos vocês. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!